A graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo número 3 de Lamentações. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Estamos estudando os livros de Jeremias e Lamentações, com 57 capítulos, 52 de Jeremias e 5 de Lamentações. Estamos no terceiro capítulo de Lamentações de 5. Lembramos que Jeremias profetizou durante o reinado dos últimos monarcas de Judá, de Josias, de Jeoacás, de Jeoaquim, de Zedequias. Israel, o reino do norte, já havia sido exilado em 722 a.C. pela Assíria em 612 e que foi conquistada pela Babilônia. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus desde 2016 e iremos até 2019, quando iremos concluir esse projeto com as Escrituras. Então abra aí, por favor, a Bíblia no capítulo 3 do livro de Lamentações, para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Se preferir, entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde você certamente encontrará a parte escrita dessa narrativa que irá auxiliar. Como já enfatizamos, estamos refletindo no livro de Lamentações, o qual é composto de 5 poemas distintos que representam os lamentos, tanto da comunidade quanto do indivíduo, que possui as seguintes características. Os 5 lamentos possuem as seguintes características: queixas sobre a adversidade, confissão de confiança, súplica por livramento, confiança na resposta de Deus. Com frequência, incluindo a certeza de que os inimigos e perseguidores iriam, por sua vez, defrontar-se com a sua ira. Este livro de Lamentações se propõe a expressar e orientar em seus lamentos sobre as terríveis condições impostas sobre Jerusalém e sobre o povo de Deus pelos babilônios. Agora estamos vendo o terceiro capítulo, Lamento e Consolação. Neste capítulo, veremos uma pessoa expressando lamento em favor do povo e encontrando alguma consolação. Ele é o terceiro lamento sobre a situação de Jerusalém. Esse poema recorda as palavras de uma pessoa expressando lamento por toda a comunidade judaica e em benefício dela, e especialmente dos cidadãos de Jerusalém. Esse poema de tríades em acróstico é escrito em sua maior parte na primeira pessoa do singular. É possível que tenha sido escrito pelo próprio Jeremias, que tinha do Senhor aquela noção de soberania no qual entendia que nada acontece sem que ele o consinta. Recebemos o bem de Deus também, não receberíamos também o mal, assim como também está escrito no livro de Jó. Agora, entender as circunstâncias estaria além das suas capacidades, e nós realmente não podemos entender certas circunstâncias. Entendemos que existe um Deus soberano. O autor, mesmo sendo Jeremias, acaba sentindo a aflição do juízo de Deus, principalmente ao ser afligido pela vara de Deus, ou seja, provavelmente a Babilônia, a nação que estava sendo usada por Deus para executar a sua sentença contra Judá e Jerusalém. Fora o Senhor que o tinha guiado, mas não na luz, mas em trevas. Compare com Isaías 9:2, que fala do nascimento e do reino do príncipe da paz, onde o povo que andava nas trevas viu grande luz. As trevas aqui são certamente uma metáfora para a angústia que resultou do julgamento de Deus, enquanto luz significava o oposto, salvação e bênção. Compare também com Amós 5:18. Percebe-se nos versos seguintes, como o autor enfatiza o seu sofrimento que afetou ele de diversas formas, atingindo sua estrutura física, sua pele e seus ossos. Vemos a descrição do sofrimento físico, talvez em razão de uma idade também avançada ou de alguma doença. Os sofrimentos e males da vida são tão extremos para o orador que ele retrata a sua experiência como sendo parecida com a própria morte. Não podemos esquecer que o lamento é específico para a situação específica, que estavam todos vivendo em juízo por haverem rejeitado a Deus, que tanto os avisou e deu oportunidades para não entrarem nessa situação. Para maiores dados sobre o conceito da morte como a existência de sombras, a Bíblia de Estudo de Genebra, que nós estamos seguindo os seus comentários e a sua divisão proposta, nos recomenda ver
Jó, capítulo 3, do verso 11 ao 19, e Isaías, do 14 e 18, e os seguintes. Conceitos semelhantes da morte são expressos também em Salmo 6, verso 5, 115, verso 17. Outras passagens do Antigo Testamento oferecem esperança que transcende a morte física, como, por exemplo, Salmo 49, verso 15, 73, verso 24. A narrativa de sua dor tem continuidade, de forma muito intensa e progressiva até o verso 17. Podemos ter um paralelo dessa aflição no Salmo 88, que fala do lamento de um atribulado, um salmo dos filhos do Corá. Era um salmo didático de Emã, Esraíta. É também considerada a mais sombria de todas as lamentações do Saltério. Podemos perceber também que as aflições que se sucediam ao autor e que narram em detalhes, e que estão narradas em detalhes, foram aquilo que já fora anunciado outrora, que haveria de acontecer se o povo não se arrependesse. Os maus tratos sofridos pelo poeta nas mãos do povo tornam-se, ironicamente, parte do quadro da angústia, mediante o qual ele retrata o sofrimento do povo. O resultado de tanto sofrimento era o afastamento da paz, verso 17. A paz e prosperidade resumiam as bênçãos da aliança. Ambos estão ausentes na cena nesse momento. Por conta disso, ele diz ter perecido a sua glória, ou seja, sua esperança no Senhor. Era de fato uma expressão absoluta de desesperança. Então ele apela para a oração e ora a Deus para que se lembre da sua situação cuja alma estava cada vez mais angustiada. A experiência pessoal do poeta é uma lembrança da memória corporativa das grandes misericórdias pactuais de Deus. Ele sabia e conhecia o seu Deus, mas a sua situação presente era de muita dor. Memórias que haviam desanimado o escritor, verso 19, agora o encorajam. Do ponto de vista da desesperança, a recordação da devoção anterior de Deus a seu povo trazia nova esperança. O que ele quer trazer à memória que lhe daria esperança? É a palavra de Deus, a qual ele havia rejeitado e seguido seus próprios caminhos, de trevas, de dores e de angústias, como se via ali. A verdadeira esperança nasce da palavra de Deus, porque ele a falou. A forma de lamento geralmente inclui momentos decisivos nos quais a rejeição de Deus dá lugar à confiança. O poeta expressa sua confiança de que o amor de Deus pelo seu povo confortaria aqueles que experimentariam a queda de Jerusalém. Por mais difícil que a situação tivesse se tornado, Deus não deixaria de mostrar amor ao seu povo arrependido. Dos versos 22 em diante, a situação agora é outra. O lamento fica para trás como necessário e importante, mas o que motiva agora são as misericórdias do Senhor. Frequentemente traduzido como amor imutável. A característica central de Deus expressada aqui em seu relacionamento de aliança com Israel, o termo descreve o seu zelo pelo seu povo. O zelo pactual de Deus é aliado à sua compaixão, um termo para o profundo sentimento de Deus, que se expressa em misericórdia e também em bênção. A ira de Deus contra o seu povo terminaria porque a sua compaixão pelo seu remanescente não poderia ter fim. O amor de Deus se manifestaria na nova aurora da salvação. Por isso que seria grande a sua fidelidade, um termo para a incondicional confiabilidade de Deus, o que o torna digno da nossa confiança. Agora o Senhor seria a sua porção e nele esperaria. Essa expressão relembra a distribuição dos territórios às tribos israelitas. Os sacerdotes e levitas que não possuíam terra tinham o Senhor como a sua porção. Embora Deus tenha distribuído porções de terra prometida para o seu povo, eles não deveriam nunca permitir que essa herança substituísse o zelo e o amor pessoal ao próprio Deus. O movimento amoroso de Deus em direção ao seu povo exige o movimento correspondente deste para com ele. A tríplice bondade, versos 25, versos 26 e versos 27, apresentada aqui, tem a sua correspondente contrapartida humana. A experiência da bondade
não pode ser separada de buscar, aguardar em silêncio e suportar provações e sofrimento enquanto jovem. Bom, a primeira, são três, a tríplice bondade. Primeira, bom é o Senhor, então devemos esperar por Ele, o Senhor. Bom é ter esperança, devemos aguardar em silêncio a salvação de Deus, mediante a promessa da sua palavra. A esperança que está ligada à palavra de Deus. Bom é suportar o jugo, devemos suportar provações e sofrimentos. Isso aqui dá um belo sermão. Nos versos 28 ao 30, vemos uma exortação para suportar o sofrimento, especialmente à luz da afirmação contida nos versos 31 a 33. A humilhação de Israel prefigurava a de Cristo, o qual voluntariamente tomou sobre si o julgamento de Deus contra o seu povo. Jesus aludiu a essa passagem em seus ensinos. Uma vez que Deus é compassivo, a experiência da sua ira por parte do seu povo deve ser de curta duração. A compaixão de Deus não pode ser separada do seu amor inabalável. A implicação era de que Deus não aprovaria que tais calamidades se abatessem sobre o seu povo. Entretanto, Deus havia aprovado exatamente essas tragédias por causa do desvio do povo às suas leis, como narrados nos versos 34 ao 36. Não veria o Senhor tais absurdos? Tudo o que acontece é pela palavra de Deus, tanto a calamidade quanto a bênção. No entanto, jamais Deus vilipendia o homem ou o manipula. Antes, este faz as suas péssimas escolhas, que resultam, obviamente, em péssimas consequências. Por isso, verso 39, que os homens devem se queixar de seus próprios pecados. Do que se queixam os homens? Se queixam dos seus próprios pecados. Embora tenha sido terrível o julgamento de Deus, foi indiscutivelmente merecido como resultado do pecado. Por trás de toda queixa humana há um pecado. Não somos tadinhos, mas vermezinhos, monstrinhos terríveis, enganosos e cheios de astúcia. Tem nada de tadinho. O orador usa a terceira pessoa do plural ao longo de toda essa sessão que compreende os versos de 40 a 47. Uma vez que o capítulo todo é um discurso unificado, ou outras pessoas juntam-se a ele nos versos de 1 a 39, ou ele convida outros a se juntarem a ele e fala sozinho em favor deles. Ele começa essa sessão com o chamado ao arrependimento e reconhecimento ao pecado, ou do pecado. Ao reconhecimento de suas transgressões, de suas rebeldias e da firmeza de Deus em não perdoá-las. Essa afirmação inesperada poderia ser uma aquiescência à justiça de Deus recusando-se a perdoar. Os versículos seguintes sugerem a possibilidade de que todo o discurso seja um queixume, induzido pelo pensamento de que Judá merecia o seu sofrimento. Eles foram perseguidos, mortos, suas orações impedidas, para, como escolha e refúgio, serem colocados bem no meio dos povos. Isso era um contraste com as ações de Deus no Êxodo, quando se achava irada a favor de Israel e matou os egípcios. Essa foi uma ocasião em que a nuvem foi um sinal do seu favor, quando Israel era precioso aos seus olhos dentre as nações. Compare com 2:1, onde as nuvens os escondem e não os protegem. E assim os seus inimigos abririam as suas bocas contra eles, e o temor, a cova e o laço. Temor, cova e laço vieram sobre eles, trazendo assolação e grande destruição. O escritor se volta para a primeira pessoa do singular, verso 48, por falar da estreita relação entre a sua dor e a angústia do seu povo, onde não cessa o choro e a dor, linguagem familiar de lamento, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Verso 50. Apesar de tudo, o profeta aguarda no Senhor, e a ele dirige as suas orações e lamentos, certos de que encontrará o coração do Senhor, que pleiteará a sua causa e o livrará. Nesse ponto crucial do lamento, verso 56, o poeta expressou a certeza de que o Senhor tinha ouvido a sua oração. Dele tinha se aproximado e lhe dito para não temer. Ele confirma a sua esperança de que o Senhor pleiteou a sua causa e remiu a sua alma. Jeremias estava inocente e de diversas formas fora injustiçado.
O capítulo 3 começa dizendo: Eu sou, verso 1, o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Esse é o verso de número 1. O verso de número 66. Na tua ira os perseguirás e os destruirás de debaixo dos céus, ó Senhor. Os versos que vai de 58 a 66 discutem o tema bíblico da defesa do inocente, uma questão cabalmente cumprida em Cristo Jesus. Veja também Jeremias 50, 34, onde o Senhor, Redentor de Judá, pleiteou a causa do seu povo. Finalmente, o profeta também, poeta, clama por vingança contra os seus inimigos. Na verdade, o clamor vai mais além, atingindo também todos os ímpios, que no seu devido tempo serão todos exterminados. Nós vimos o capítulo número 3, vale a pena você reprisar, ler as escrituras, os 66 versículos desse capítulo na Bíblia, ver o nosso escrito no jamaisdesista.com.br e se aprofundar nesse estudo. Dá para tirar muitas lições, muitos ensinamentos, muitas verdades e muitos sermões e muitas pregações nesse capítulo que vão trazer grande impacto no ouvinte, despertando para se voltarem ao Senhor. Esse é o objetivo da pregação. Amanhã estaremos aqui com Lamentações 4, os sofrimentos do cerco. Inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog jamaisdesista.com.br, onde você encontra a parte escrita. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Todos os dias, às 8h30, nosso programa Momento Missionário, da Igreja Os Semeadores. E às 15 horas, aos sábados, Momento Missionário, da Igreja Os Semeadores, Palavra de Vida, com o pastor Johnny Ramos. A todos um bom dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida aqui.